A gente está abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates, né? Sempre com você de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, personalidades da região, as pessoas que marcam, não é, a sua presença no noticiário do dia a dia da nossa cidade, da nossa região metropolitana e do país, debatem e discutem com você os temas importantes, as demandas, os problemas e o dia a dia da Baixada Santista e, claro, os temas nacionais também. Lembrando que a gente tem uma reprise às 20 horas, 8 da noite, e um pouquinho mais à frente, depois do JB, né, a partir das 10 da noite, o nosso painel regional, entrevistas importantes, né, e debates sobre a região e sobre o Brasil. Nessa edição conosco, a gente recebe com muita satisfação mais uma vez o secretário de Esportes aqui da cidade de Santos, secretário Alcídio Melo, o Cidão, né, mais uma vez com a gente. Tudo bem, secretário? Prazer, revê-lo. Bom, prazer todo meu, muito boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, né, falando um pouquinho de esporte, que é a nossa grande paixão. Conosco também o vereador Zequinha Teixeira, vereador do PRP aqui da cidade de Santos, participando com a gente nesta edição do painel Debates. Tudo bem, vereador? Prazer revê-lo. Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde, doutorão. Com grande prazer estou aqui no seu programa e eu, como presidente aí do partido, do PRP, a hora que vocês necessitarem, estou sempre à disposição dos senhores. Muito obrigado, vereador Zequinha, pela participação importante conosco. Marcos Santana, não é, também nosso companheiro habitual de todas as quintas-feiras, companheiro editor adjunto do Jornal da Hora, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem, sempre um prazer, um privilégio participar do programa. Boa tarde aos colegas de mesa, boa tarde a quem nos acompanha ao vivo aqui na Santa Cecília e boa noite a quem nos acompanha na reprise. Muito bem, é verdade, né? Boa noite para você que está na reprise. Como diz o Mantovani, o Santana, né? Se você olhar pela janela, tiver a luz do sol, estiver claro, boa tarde para você. Você está no ao vivo com a gente, pode ligar, participar, enfim, enviar suas mensagens, fica sempre à vontade. Se olhar na janela e tiver à noite, né, nós estamos na reprise do painel regional Debates. Né? Repetindo o telefone para você que está no ao vivo, 3014-5281, participe com a gente, ligue para cá com a sua pergunta, com a sua opinião, não é? Debata conosco. facebook.com/painel regional, pelas redes sociais você também participa com a gente. Programa encerrado, vai para o YouTube, você revê como quiser, né, os trechos mais interessantes, ou o programa por inteiro. E ainda a gente lembra, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone do painel regional e acompanha a gente em tempo real. Eu vou destacando aqui, né, como é de costume, as manchetes dos jornais que são parceiros aqui do nosso dia a dia, como é o DL, o Diário do Litoral, que traz aqui na capa esta manchete: permissionários vão para o Walmart, tá certo? Esta é a capa do Jornal Diário do Litoral desta quinta-feira. O acordo está sendo feito entre a Prefeitura e os proprietários da área, relativo lá à Rua do Peixe, na Ponta da Praia, que também já é um assunto antigo. Parece que agora teremos uma solução, né, para esse problema lá dos permissionários da Rua do Peixe. Eu passo aqui ao secretário que me ajuda aí a distribuir para os nossos companheiros, né? E o nosso Jornal da Orla, né, bissemanal, parceiro bissemanal do programa, em formato tabloide, nesta quinta-feira, circulando por Santos, por toda a região metropolitana, traz a polêmica manchete na capa, né, envolvendo a seleção brasileira. Mexe no time, Filipão! Pede aqui a manchete do Jornal da Orla, né, na dramática partida contra o Chile, os brasileiros quase morreram do coração. Teve gente que infartou, lamentavelmente, houve uma morte, né, no Mineirão, no último sábado, em virtude da dramaticidade de Brasil e Chile. Meu caro Marcos Santana, peço ao Cidão que me ajude, né? Marcos Santana, me diga uma coisa, já que a manchete deve ter sido sua, não é? Mexe no time Filipão, você mexeria aonde? Na verdade, eu acho que todos os brasileiros esperam, não, quando mexe no time, não é apenas trocar jogadores, é mexer na postura do time, né? Porque você vê que eu acho que todo mundo ficou um pouco horrorizado com o comportamento de alguns jogadores na partida passada contra o Chile, que foi realmente dramática, mas o capitão do time, meio que popular, amarelou, né? Ele pediu para não ser escalado para fazer a cobrança dos pênaltis. Outros jogadores também tiveram uma postura de excesso de emoção, né? O goleiro Júlio César estava chorando antes mesmo de se iniciar as cobranças de pênalti. Então, acho que realmente o que o Brasil pede é uma mudança no comportamento da equipe, né? Não apenas juntar bons jogadores e colocar para participar da partida juntos, mas que eles atuem como equipe e ter uma postura de coragem, de iniciativa que a gente não tem visto até agora, né?
como todos se envolvem, né? Até aqueles que ficam à distância, né? Alguns que dizem que torcem contra, porque misturam, né, a questão político-partidária, as eleições que vêm por aí com o resultado da Copa do Mundo, enfim, né? Vereador, que está acompanhando também, aí está com esse símbolo aí pouco simpático à minha pessoa, mas eu, como democrata, evidentemente que respeito, não é? O gosto de cada um, não é? Tá certo? Evidentemente está envolvido também, né? Sofreu muito no sábado, não? Eu sofri um pouquinho, eu já sabia que ia ser um pouco difícil, até pela armação do time, né? Que a gente vê que falta um meia esquerda naquele time, né? Não tem um meia esquerda, nós temos o Neymar. Sem o Neymar, eu acho que se a gente perder o Neymar, que não é o meia esquerda, né? Que seria o Ganso, a pessoa, né? Como até o secretário havia comentado. Então a gente vê que no Brasil nós não temos mais esse meia esquerda como nós tínhamos antigamente. Então fica muito difícil a armação do time. O time ele fica lento no meio de campo, ele tem uma defesa sólida, mas ele fica muito lento do meio de campo para frente. Se não depender das jogadas do Neymar, você não consegue fazer nada. E a gente vê que o Felipão, eu acho que está um pouco ultrapassado, né, perante as seleções sul-americanas. A gente vê táticas em algumas seleções que a gente não vê no Brasil. A gente vê as mesmas jogadas, né, que só passa no pé do Neymar. Se não passar no pé dele, você não tem jogada nenhuma, você não vê jogadas bonitas do time do Brasil. Então é muito difícil. E ele olha para o banco, ele também não tem reservas à altura para substituir. Então a gente acreditava muito no Paulinho, né, que inclusive jogou muito bem no Corinthians, né, campeão do mundo. E a gente acreditava muito nele, só que eu não sei se ele, por não estar jogando lá fora, na Inglaterra, né? E para mim está sendo uma decepção, né? Naqueles primeiros jogos do Brasil, até foi bem substituído. Mas o que entrou também não fez nada, que a gente vê que é da mesma qualidade ou nível inferior. Aproveitando a manchete aqui do DL, mexe no time, Filipão, e o Marcos Santana explicou aqui qual é o objetivo da manchete, não só propriamente trocar um jogador por outro, mas aquela coisa da postura, do comportamento. Como é que se mexe no comportamento de uma equipe no meio de um campeonato mundial, uma Copa do Mundo? Eu sei que o futebol é um esporte diferenciado do vôlei, mexe mais com a paixão, todo mundo entende de futebol. O vôlei é um pouco diferente dessa situação do futebol, né? Você viveu o campeonato mundial, viveu os Jogos Pan-Americanos, é uma boa experiência. As pode passar pela cabeça do treinador no momento desse, Sidão? Na realidade, agora é impossível você mexer muita coisa. Deveria ter pensado nisso antes, né? Convocar alguns jogadores que têm uma liderança maior, principalmente sobre a equipe e os demais atletas. É que é difícil ficar falando que quando o esporte em grupo, concentrado, uma competição dessa importância, muita coisa está acontecendo lá atrás, né? Que a gente não vai ficar sabendo nunca. Então, de repente, está tendo alguma coisa que a gente não sabe. Mas, olhando como torcedor, ex-atleta, está faltando um tanto de liderança mesmo. Você vê que o próprio Paulinho, que foi para o banco, não está muito bem, mas ele que foi o líder naquela hora, juntou todo mundo, ficou tentando mexer com os companheiros dele para o Brasil conseguir se concentrar e ir bem no pênalti. E foram, né? Ganhamos nos pênaltis. Mas é complicado, tem que ter pelo menos um ou dois líderes lá dentro do campo que leve a equipe, porque o Filipão lá fora gritando é uma coisa, agora lá dentro é outra, tem que ter um cara para chamar todo mundo ali e vamos para frente, não interessa se o meio de campo tá ruim, não tá, vamos porque agora acabou, perdeu esse jogo já era. Tá fora, sem dúvida nenhuma, como foi contra o Chile também. Bom, mudando da água para o vinho, de uma ponta para outra, aproveitando aqui as presenças importantes aqui de um vereador, de um secretário municipal e de um jornalista antenado sempre com as questões do país, da região e do país, não é? A gente tem mais uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha de intenção de votos para a presidência da República, não é? O presidente Dilma continua na liderança, não? Liderança folgada com relação à segunda colocação. Dilma tem 38% das intenções de voto, segundo o Datafolha. Aécio Neves, do PSDB, aparece com 20%. Eduardo Campos com 9%, candidato do PSB. Na sequência, o pastor Everaldo, do PSC, com 4%, não é? E, para simplificar, depois na sequência, não é? A gente tem os 38% de Dilma Rousseff e a soma de todos os outros candidatos dando a mesma margem, não é? O mesmo percentual. 38% para presidente e 38% para a soma de todos os outros candidatos, o que, evidentemente, não é, levaria a eleição para um segundo turno hoje. Não é? Um número grande ainda de indecisos.
E eu queria ouvir, Santana, está surpreso aí com essa nova pesquisa ou dentro mais ou menos da expectativa? Não, eu acho que dentro da expectativa é pelo seguinte, porque na verdade a presidente subiu nas intenções de voto, né? E eu acho que a estratégia da oposição de apostar contra a Copa do Mundo deu errado, né? Deu errado. Porque, na verdade, o que aconteceu? As oposições insistiram na tese de que o Brasil não ia ter Copa no Brasil, que ia ser um desastre, que os estádios são superfaturados, que ia ter o caos nos aeroportos, ia ter caos na mobilidade urbana, ia ter escalada de violência, o PCC ia se aliar com os black blocs e iam destruir os estádios, e nada disso aconteceu. E ao contrário, aquelas pessoas que meio que estavam aderindo a essa ideia de pensamento, no meio do caminho voltaram atrás, né? Mudaram de ideia, e a empolgação de ver não só o Brasil em campo, mas o desempenho das outras seleções, a celebração de torcidas, de pessoas de outras nacionalidades se confraternizando nas ruas, a festa dos argentinos, isso aí acabou tudo empolgando o país inteiro, e as pessoas entraram no clima da Copa, né? Então, logicamente, isso aí acabou contaminando essa pesquisa aí. A estratégia da oposição de jogar contra a Copa do Mundo deu errado, e a presidente Dilma Rousseff acabou se beneficiando disso. Inclusive, existem pesquisas que indicam, feitas com jornalistas estrangeiros, que elegem essa Copa como a Copa das Copas, né? Copa das Copas. Então, eu acho que a presidente acabou se beneficiando desse reflexo do sucesso da Copa do Mundo no Brasil. Teixeira, concorda com a tese? É isso mesmo? Concordo. O jornalista foi muito feliz na posição dele, e é isso mesmo. Todos esperavam que a Copa fosse horrível aqui no Brasil, né? E pelo contrário, uma das maiores Copas já existentes, né? Até hoje, em todas as Copas que foram disputadas. E eu acho que o índice dela, inclusive, ela deve aumentar. Eu acredito que depois da Copa, principalmente se o Brasil for campeão, ela deve ter um índice ainda maior, né? A despeito do meu partido estar trabalhando para o campus, né, para a presidência, mas a gente vê que a posição da Dilma, ela cada vez vai estar mais alta aí pelo ranking, até por tudo que a gente tem visto aí pelo trabalho que ela tem efetuado aqui em nosso país, né? Muita gente contrário, mas a gente vê o trabalho dela principalmente para a categoria, para aqueles mais carentes, né? O trabalho que a gente vê da comunidade. E quem vive de comunidade, que nem eu, que estou sempre trabalhando perante a comunidade mais carente, a gente vê que aquela comunidade está sempre a favor do PT, mesmo contrariando, muita gente contrariando, que não é o ideal, a gente quer até a mudança, mas a gente vê que a posição dela no ranking, cada vez mais ela deve subir. Muito bem, Sidão, como é que vê aí esses números? 38% Dilma, 38% a soma de todos os outros candidatos juntos, lembrando que destaques para Aécio Neves com 20% e Eduardo Campos com 9%, né? Surpresa para você dentro da Não, tá indo, só assim, o que eu fico triste com isso tudo é que nós não podemos levar, mesmo uma Copa do Mundo, que é um grande evento, uma competição esportiva, o esporte, para subir o índice de algum candidato. Eu acho que o esporte tem que ser prestigiado, sim. Mas o que o eleitor, que nós todos temos que ver é a economia do país, a saúde, a educação, as condições do esporte, mobilidade urbana. E não se o Brasil for campeão, a Dilma dispara. Se o Brasil perder, ela cai. Eu fico triste com isso, que acho que não é assim que a gente tem que ir para uma urna e fazer um voto. Eu acho até que pode haver essa mistura aí de política com futebol, enfim, mas é triste. Será uma coisa momentânea. Esse é o problema dessa... Será uma coisa momentânea. A Copa do Mundo termina em 13 de julho e daí até o dia da eleição muita coisa acontece. Todo mundo continua pagando conta de água, luz, telefone, celular, gasolina, supermercado, açougue, feira, condomínio, IPTU. Fila no hospital. Essa coisa toda. Ou seja, a bola vai continuar rolando até... 5 de outubro, que é o primeiro turno, né? Esse é o problema de envolver a Copa do Mundo nessa partidarização do debate, porque, na verdade, a Copa do Mundo é do país, não é do PT, não é... Claro, é do país. Então, é do Ninguém país. tem que usar uma Copa do Mundo para isso. Existem empresários envolvidos, a população está envolvida, né? Acho que o Brasil realmente perdeu uma grande oportunidade de utilizar a Copa do Mundo para se projetar para o mundo inteiro, para fazer os turistas estrangeiros conhecerem mais o país, porque para a maioria dos europeus, eu até vi um artigo interessante de um jornalista falando o seguinte,
que para a maioria dos europeus, a percepção, o grau de conhecimento que um europeu médio tem do Brasil é a mesma percepção que ele tem do Zimbábue ou do Botsuana, por exemplo, né? Quer dizer, o conhecimento é quase nenhum. E esses turistas, esses torcedores vindo do Brasil, poderia melhorar a imagem, o nível de conhecimento que esses estrangeiros têm do Brasil e a partir daí levar uma boa imagem e poder projetar o Brasil para outros amigos, familiares, e fazer com que o país pudesse voltar a ser conhecido, né? A ser visitado. Acho que nesse ponto a Copa do Mundo é realmente muito importante. Essa mídia espontânea aí leva o país para o mundo inteiro, inclusive Santos, né? Uma cidade muito bem sucedida, né, secretário? Com 2 seleções por aqui. O México, infelizmente, joga de verde, treinou no CT, não treinou na Vila, né? A Costa Rica, que joga de branco e treinou na Vila Belmiro, está nas quartas de final, né? E o técnico corintiano, né? O técnico. Corintiano nada. O técnico da Costa Rica? Costa Rica. Ele fez estágio no Corinthians. Ele fez Uma passagem breve, estudou né? na USP, aí passagem tinha muito breve, corintiano, né? Lá, ninguém assaltou ele, então ele virou corintiano. Não, mas Santos nessa Copa do Mundo, a cidade ficou muito positiva mesmo, internacionalmente. Dando sorte para as equipes, não para o México, mas a Costa Rica, mas também pelo trabalho todo que foi desenvolvido, quase 2 anos aí de trabalho, para poder receber e atender bem essas seleções, e tenho certeza que eles estão muito felizes. Até o México que já saiu daqui agradecendo e muito ao prefeito. Na verdade, os efeitos dos Santos sediar as 2 delegações, a gente vai sentir a médio e longo prazo, depois que as delegações retornarem, os jornalistas retornarem, fizerem suas reportagens, derem suas impressões pessoais sobre a cidade de Santos, que aí assim a cidade vai começar a conseguir os dividendos dessa estada aqui dos estrangeiros aqui em Santos. Sem dúvida nenhuma, mas foi indiscutivelmente um fator bastante interessante, bastante importante aqui para a cidade e para o país, indiscutivelmente, né? Eu acho que eu concordo com o Santana, né? Acho que a oposição cometeu um pequeno engano, um pequeno equívoco ao bater muito na questão da infraestrutura. A infraestrutura realmente não foi a prometida pelo presidente Lula e depois pela presidente Dilma, né? Passamos longe, né, do que eles haviam prometido para esta Copa do Mundo, mas a oposição apostou no caos e o caos, graças a Deus, né, não aconteceu. Agora daqui para frente, eu acho que misturar, como disse o Sidão, né, misturar futebol com a política não é ideal. Eu acho que isso vai acabar não acontecendo. Bom, meu caro vereador, nós temos aqui alguns requerimentos, algumas proposituras suas aí. Reforma no Rebouças, por exemplo, é uma delas, né? Reforma do Rebouças, através de emendas, né, que foram feitas ano passado, o LDO, e requerimentos, e através delas, está até o secretário aqui, o Sidão, né? Nós fizemos várias reuniões, inclusive a primeira vez que fomos visitar o Rebouças, estava uma tristeza geral lá, né? Então eu fiquei muito triste naquele dia e eu conversei com o Sidão e acabei fazendo os requerimentos necessários, tanto para lá como para o Horto, e muita gente falou, pô, Teixeira, lá não vai resolver nada. E por fim o prefeito anunciou a obra lá, né, que já iniciou, é 1.300.000 e poucos mil, né, no Rebouças, e mais 152.000 lá para o Horto, que eles tinham aquele problema ali, a infraestrutura ali ao lado do campo, né, com falta de máquina para lavar a roupa dos meninos, então o prefeito já está mexendo naquela parte também. Então foi um trabalho árduo juntamente com o secretário, que sempre, toda vez que nós marcamos reuniões com ele, sempre fomos bem atendidos e trabalhamos junto nesse projeto aí. E tem muitos mais projetos, né, tanto da parte de esporte, né, quanto ali a Bacia do Macuco, que até conversei com ele, que a gente pretende também, já estive conversando com o secretário Russo, que foi muito atencioso, né, e ele pediu que eu fizesse uma reunião com o secretário, com o Sidão, e também com o secretário de Turismo, que a gente faça uma infraestrutura ali no canal da Bacia, né, assorear aquela parte, que aqueles barcos, né, que agora eles desciam ali em frente ao aquário, e agora foi proibido devido ao navio que afundou há muitos anos naquele local. Então eles descem ali na parte ali em frente ao Internacional. E quando a maré vazante e a maré cheia,
Quando a maré enche, aqueles barcos, na hora da descida, eles são jogados contra o paredão, então já causou muitos acidentes, até com limo ali que tem naquela rampa. E a ideia é a gente fazer isso dentro reativar aquela bacia do Macuco, que a gente vê que aquele pedaço ali tá muito triste ali na bacia. Mas ontem eu estive conversando com o Glaucus, né, que é de infraestrutura, já vão começar, já viam inclusive a placa ontem que eu estive vendo, vão fazer a ciclovia ali, né? Mas eu acredito que é mais um projeto que a gente deva ter juntamente com o prefeito, né, um lado positivo. Aí eu acredito que os barcos saindo por ali serão o melhor local para que tenhamos uma bacia reativada, né, a bacia do Macuco, que sempre só tem aquele cheiro de lama, e ali você tem as empresas, né, o Moinho Pacífico, bem como a Citrosuco, né, a gente poderíamos reativar aquela parte lá. Bem como que eles falam do túnel, que vai passar ali ao lado do Outeirinhos, onde os passageiros já descem ali no armazém 30, 32, que é o único local que tem calado para a atracação desses navios da MSC, né, esses navios de grande porte aí de passageiros. Então a ideia seria assorear aquela parte ali da bacia. Muito bem, o secretário vai falar sobre esses assuntos todos propostos aqui pelo vereador daqui a pouquinho. A gente sempre antes do intervalo registra aqui informações importantes da Prefeitura de Santos, né, porque nos próximos meses a população que reside aqui nos morros da cidade terá mais segurança com a instalação de 16 câmeras de monitoramento. Os equipamentos fazem parte de um pacote de 40 câmeras de sistema de informatizado de monitoramento, o SIM, que vai contemplar ainda as zonas noroeste, intermediária e também a zona central da cidade. Até outubro serão instaladas câmeras no bairro Zé Menino, Marapé, Jabaquara, Nova Sintra, São Bento, no centro, né? No bairro Chinês do Valongo, também no Pacheco, Penha, Sabuó, São Jorge, Caneleira, Chico de Paulo, São Manuel, o Rádio Clube, também no Bom Retiro. E em todos esses locais os equipamentos estarão voltados para os morros da cidade de Santos. Agora o break e a gente volta já já. $1,5 milhão. Bom, vamos lá, voltou. Voltamos com o segundo bloco do nosso painel regional Debates, né? Nessa edição a gente com muito prazer recebendo o secretário de Esportes de Santos, secretário Alcídio Melo, Sidão, também o vereador do PRP aqui na Câmara de Santos, Zequinha Teixeira, e presença sempre importante do Marco Santana, jornalista, companheiro, editor adjunto do Jornal da Hora, tá certo? Lembrando o telefone 3014-5281, você liga para cá, participa com a gente, debate junto com os nossos convidados, né? Envia sua pergunta, seu comentário, fica à vontade no nosso espaço democrático aqui do painel regional Debates. Meu caro secretário, então, respondendo aqui o que ficou no bloco anterior colocado aí pelo vereador Zequinha, uma série de obras importantes aqui na área envolvendo a área de esportes, como por exemplo lá a reforma do Rebouças, Centro Esportivo Pagão, enfim. Na realidade, assim, o vereador tocou num ponto interessante, que logo no começo da nossa gestão, inclusive não sei se você foi o primeiro, foi um dos primeiros. Você foi o primeiro a fazer uma visita na secretaria, e realmente a gente, né, lamentamos juntos ali, putz, mas está tudo, né, precisando de um reparo, de reformas, construção de equipamentos novos. E fomos indo, conversando com o prefeito, o vereador, tenho certeza que também ajudou e muito nesse sentido. E deu certo, né? O prefeito, há uns 2 meses atrás, lançou o pacote de programa, né, o Pro Esportes, né, que é o pacote de reformas do esporte, que não vai ser só o Rebouças, né? Começamos aí pelo Rebouças, está tendo umas reformas, mas também vão ter construções, as construções dentro do Rebouças é a verba Haddad, vão ser 5 milhões. Verba Haddad, 5 milhões. Nós temos uma piscina de 25 metros que ela, infelizmente, ela foi fechada porque estava com muitos problemas. E aí o prefeito falou, então vamos construir logo uma piscina melhor. Olímpica, então, né? Nós vamos construir uma piscina, já está em licitação, vamos construir uma piscina olímpica com as medidas oficiais, atestada pela Federação de Natação, 50 metros, com cobertura, vestiários. Vamos construir mais um outro vestiário na outra piscina, vamos construir uma quadra de malha, uma quadra de bocha, e estamos fazendo uma reforma geral dentro do complexo esportivo todo. O Pagão também está começando a passar por uma série de reformas,
O M. Nascimento já está com um ginásio de ginástica praticamente pronto. Agora começou a construção de um ginásio poliesportivo novinho. O Dali Coutinho também passando por uma série de reformas, as quadras na cidade também. Enfim, é um programa que o prefeito realmente enxergou. Praça do Skate, né? Praça do Skate já começou a reforma. Vão ser construídas algumas outras pistas de skates também na cidade. Está sendo construído na Vila Progresso um centro esportivo e cultural, no Morro da Penha, enfim. Os equipamentos esportivos da cidade estão crescendo, estão melhorando. Isso é muito importante, porque a nossa cidade realmente a tendência esportiva é impressionante. Todo mundo que vem para Santos ou já ouviu falar ou consegue enxergar só de andar pelas ruas, pela praia, enfim, ver o espírito esportivo que o santista tem. A cidade é propícia para isso, né? Totalmente, né? A nossa praia plana, com já praias, fala, né? Para andar de bicicleta, perfeito. Quer dizer, temos aí o Santos Futebol Clube, não é o Corinthians, né, vereador? Mas é o Santos Futebol Clube que, querendo ou não, dá um futebol, né? Então, temos a Portuguesa, Jabaquara, enfim, a cidade respira esporte e o prefeito conseguiu enxergar que realmente a necessidade de equipamentos esportivos melhores, de mais qualidade, são de extrema necessidade para a população, porque a Secretaria de Turismo, de Esportes, ela é de serviço. Nossa grande atribuição, e acho que a nossa atribuição é servir a comunidade, fazer com que a comunidade faça esporte, tenha momentos de lazer, porque com isso também é aquela velha história, o esporte é educação, o esporte é saúde. Então, quando o santista começar a fazer mais e mais e mais esporte cada vez que vai passando, menos gente vai estar no hospital, as crianças vão estar mais educadas, enfim, vai ter uma consciência política melhor, não vai usar o esporte para fazer uma eleição, vai pensar também na parte econômica, enfim, o esporte é muito grande para a gente deixar do jeito que estava. Então, esse pacote foi muito bom, agradeço o prefeito mais uma vez, não paro de agradecer ele, porque ele realmente, hoje em dia, ele enxerga o esporte do jeito que o esporte merece, com respeito, com seriedade. Inclusive, a prática regular de atividade física ajuda muito na prevenção de doenças, né? Porque exatamente. A partir do momento que você pratica um esporte regularmente, outros hábitos saudáveis são incorporados no seu dia a dia junto, né? A pessoa que pratica esporte não vai fumar, vai moderar no consumo de álcool, a alimentação vai melhorar e, em consequência disso daí, a saúde da pessoa vai melhorar. E doenças como diabetes, hipertensão e por aí vão ser evitadas, né? Agora, a história esportiva da cidade, né, sempre se calculou, a gente já discutiu isso aqui, né, nos clubes, né? Quando os clubes da cidade entraram num processo de decadência, o esporte de competição da cidade nunca mais foi o mesmo, né? Lembrando sempre, se você for buscar lá o ranking dos Jogos Abertos, o histórico dos Jogos Abertos do interior, Santos ainda é a cidade com o maior número de títulos, né? Com o maior número de conquistas, né? Então era a diferença, Santos ganhava de lavada de todas as outras cidades nos tempos áureos, né? Depois os clubes entraram em decadência, enfim. Agora, isso nunca foi o correto, nunca foi o ideal, né? Se você se basear, por exemplo, no país olímpico, que para mim, né, um país olímpico é os Estados Unidos da América do Norte, né? Todos os outros tentam se transformar, tentam concorrer, disputar com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é realmente o país olímpico porque cria nas escolas, né, os seus atletas, né, porque dá condições, né, da prática esportiva nas escolas e depois nas universidades, né? E nós estamos muito longe ainda disso, secretário. Não Santos, propriamente dito. Brasil. No Brasil, no país. Né, em geral. Santos é o retrato do país, claro. Primeiro que você vai ver o nosso ensino não se compara com o ensino dos Estados Unidos. E o incentivo ao esporte que eles dão, a seriedade que eles dão, o brasileiro ainda não consegue, está muito longe. Para a gente conseguir chegar perto dos Estados Unidos, perder de vista, infelizmente. Mas acho que a linha a ser seguida basicamente é essa, né? Cada país, cada cultura tem suas particularidades, né? O americano investe muito dentro das escolas e universidades. Aqui já é um tanto diferente. Aqui a gente já tem uma cultura de investir nos clubes, nas equipes de alto rendimento. E é o que você falou, antigamente os clubes formavam, agora os clubes formam, mas muito menos, temos menos clubes. E acabou o poder público tendo que absorver toda essa demanda que vinha antigamente.
E o esporte amador, entre aspas, ele profissionalizou. Então, antigamente era muito mais fácil você manter um atleta na cidade, porque não recebiam muito dinheiro, nem aqui, nem em qualquer lugar. Nem o profissional. Era remunerado, mas nem tanto. Agora não. Agora o esporte cresceu tanto que virou profissão para a maioria dos esportes até olímpicos. Então, tudo isso dificulta muito, né? Isso também é evolução. Agora, a gente não pode esquecer que, como Secretaria de Esportes, eu não tenho que ficar pensando só em rendimento, não. Eu tenho que pensar o que eu falei anteriormente. Dar condições para a população fazer esporte, ter a conscientização esportiva. Mas eu só queria dar um comentário, já que você falou de jogos, dar parabéns à FUPS, ao Paulo Miyashiro, à Dani Zangrando, ao Marcelo Rossi, que Santos ficou em segundo lugar nos jogos regionais agora, ficou pouquíssimo atrás de São Bernardo, que investiu muito dinheiro, e classificamos para os Jogos Abertos do Interior da primeira divisão. Isso é muito importante falar, agradecer a eles o trabalho, a seriedade dos profissionais envolvidos, né, os funcionários da prefeitura, os técnicos e principalmente aos atletas que se dedicaram e muito para isso. Contando que a mentalidade nossa do esporte, tanto Secretaria como FUPS, começou a formar atletas. São poucos atletas que nós estamos trazendo de fora para disputar os jogos. Isso é bom ser frisado. Nós fomos vice-campeões com a maioria dos atletas formados aqui na nossa cidade. Edgar, você fez um comparativo entre a formação de atletas no Brasil e nos Estados Unidos, e eu acho que tem uma grande diferença que é crucial, que acaba refletindo no desempenho dos dois países, que é a seguinte: no Brasil, pegam-se poucos atletas, dá-se oportunidade a poucos jovens a praticar o esporte de rendimento, enquanto nos Estados Unidos a oportunidade é aberta a muito mais jovens. Então, a partir daí, quando tem muito mais gente praticando, é muito mais fácil você pensar os grandes talentos. É o que acontece, não é um privilégio dos Estados Unidos. Por exemplo, na Jamaica, por exemplo, que revelou o Usain Bolt e vários outros velocistas, lá existe também um trabalho de base muito forte com os jovens, os garotos, no atletismo. Tanto é porque o Jamaica é uma potência no atletismo, justamente por isso, porque tem muita gente praticando atletismo na Jamaica, então daí eles pensam grandes talentos para ganhar as medalhas. Não tem dúvida, né? É da quantidade que você filtra a qualidade, não é? Sem dúvida. Teixeira assim, e a falta de patrocinadores, né, para ajudar, é muito difícil. Complicado. A gente vê complicado. Eu acho que nós temos essas empresas aqui no Porto, né, que elas poderiam subsidiar aí para muitas categorias, né, e é difícil, porque elas entram na parte de meio ambiente, isso, aquilo, mas no esporte praticamente elas ficam fora de todos. Então eu acho que através, né, eu acho que através até da prefeitura, juntamente com o governo do estado e federal, eu acho que nós poderíamos incentivar essas empresas. Uma boa estratégia, que acho que até a gente tem que reconhecer quando a iniciativa eficiente, que a prefeitura de Santos e outras prefeituras também vem fazendo, que é investimento no segundo turno nas escolas, né? Que hoje em Santos, os alunos, durante um turno, eles têm a aula normal e à tarde eles praticam uma atividade física e cultural. Então, a partir daí, incentivando as crianças a terem outras atividades, a gente vai conseguir pensar talentos não só no esporte, mas também na cultura, na música, na dança e assim por diante. Mas o importante para isso, nós precisamos pensar os talentos, porque nós temos as escolinhas, várias. Inclusive, tem o programa Escola Total, que também é muito bom, que dá para detectar talentos. Só que o que nós precisamos é desenvolver centros de treinamento, nós já estamos começando a fazer isso, para pensar essas crianças das escolinhas ou de competições de clube, de qualquer lugar, e colocar num lugar para treinar. Para treinar, falta Mas isso está muito interessante. O Ministério, acho que até um pouco tarde, mas eles estão fazendo alguns programas muito interessantes nesse sentido. Estão distribuindo verba para os municípios para a construção de centros de iniciação em esporte. Santos, aqui na região, foram 4 cidades contempladas: Santos, Praia Grande, Cubatão e São Vicente, e Guarujá também. 5 cidades foram contempladas com esse centro de iniciação em esporte, que é realmente para desenvolver os talentos, para que 1 ou 2 saiam aí vencedores, mas pelo menos todos os outros vão ter esporte dentro deles e vão ter oportunidade. Muito bem, estamos ainda com uma clínica de futebol aqui, que está sendo gerada, administrada
um preparador holandês, é isso? Na realidade, o nome é Athletic Skill Model, que a gente rotulou aqui com Clínica de Futebol 2014, aproveitando, né, as Olimpíadas. Isso aí é um trabalho que nós estamos fazendo já há alguns meses, junto com a Unifesp, que tem se mostrado ser um grande parceiro da Secretaria de Esportes, da Prefeitura como um todo, e também com a Universidade de Amsterdã. Estão sendo 3 dias, inclusive hoje é o último dia, falando resumidamente do que está sendo feito. Primeiro dia foram feitas palestras e fóruns de discussões científicas e tecnológicas com professores aqui da nossa cidade. Ontem, que foi o segundo dia, fizeram cursos de capacitação lá no Centro Esportivo da Zona Noroeste, no antigo Dali Coutinho, capacitando os nossos professores para o futebol. E hoje estão sendo as clínicas com as crianças da Secretaria de Esportes, né, que fazem futebol e outras atividades, e os nossos professores, sendo coordenados por esses profissionais da Holanda, aplicando tudo o que eles aprenderam esses dias na prática com os professores. Então está sendo com os alunos. Então está sendo muito interessante, o curso está sendo bem dinâmico, e esse foi o primeiro passo, que eles gostaram tanto que nós vamos conversar para a gente implantar algumas outras ações aqui nesse sentido, principalmente na capacitação e troca científica e tecnológica. Isso é bastante interessante, né? É legal essa troca de experiências. Você falou, o coordenador, realmente ele é o preparador físico da seleção da Holanda. Ele só não está aqui porque a Holanda continua na Copa do Mundo, que é um trabalho também com a Ajax da Holanda, né? Que faz parte desse processo todo. Que foi o responsável o Ajax foi o responsável pelo aparecimento, pela criação do carrossel, né? É isso aí. Não é? Da laranja que gerou a laranja mecânica na Copa. Viu aqueles times que viu os de hoje, né? Pelo amor de Deus. Falar nisso, só por curiosidade, ô Sidão, você é favorável ao futebol nos Jogos Olímpicos? Eu sou, é esporte, por que não? Que nem os esportes olímpicos que eram amadores, hoje são todos profissionais, por que não futebol? Eu acho que tem que ter sim. Ainda mais que o futebol é um grande esporte aí, né? Principalmente para nós brasileiros. O futebol tem que estar lá. Só que eu quero que o Brasil ganhe uma, caramba. Para o mundo todo, né? Para quem viu a abertura da Copa, né? Exatamente. Quase 4 bilhões. Exatamente. 4 bilhões futebol está em primeiro plano. Futebol, né? Falar futebol é religião. Não, religião é religião. Futebol é esporte. Então tem que estar. Não, porque todo mundo fala, não, futebol não é esporte, é religião, é alguma coisa à parte. Negativo. Futebol é paixão, é emoção, que nem qualquer outro esporte. E outra coisa que eu queria perguntar também, são coisas polêmicas que às vezes a gente discute, né? O peso das medalhas nos Jogos Olímpicos. Por exemplo, o Usain Bolt corre 100 metros, né? E ganha uma medalha de ouro para Cuba, ou para Jamaica. Aí a seleção brasileira disputa com 11 jogadores, mais 11 reservas, né? E são 23 jogadores, né? Dentro de uma equipe de futebol, mais 6 na equipe de vôlei, com os reservas são 12, né? E aí o campeão também ganha uma medalha. Você acha justo isso? Você está falando de ganhar uma medalha no quadro geral. Geral, isso é polêmico mesmo, mas eu acho justo sim, é uma modalidade, entendeu? Não é individual. Eu estou em total desacordo com isso. Eu já conversei muito. Às vezes um nadador, como o caso do Thorpe, outros Phelps, né? Que chegaram a ganhar 4 medalhas numa única. Mas cada um ganha uma medalha para quadro. Só para eu falo para você. Por exemplo, dentro de uma equipe de voleibol, nós temos 6 jogando. Vamos falar só dos titulares de qualquer equipe. Aí o Brasil foi campeão. Só que a Rússia ficou em 3º lugar, por exemplo. Só que um deles pode ser melhor que todos os 6 brasileiros. Também seria injusto não dar uma medalha para o cara. Então é complicado, é polêmico. Polêmico. Então ali é o melhor. O esporte individual, o melhor vai lá, ganha e fim de papo. Eu acho que o futebol é grande demais, o esporte, a modalidade de futebol é grande, enorme, gigantesca demais para fazer parte das Olimpíadas. Acho que o futebol ofusca muito as Olimpíadas, né? Aliás, o futebol, a FIFA já ameaçou tirar o futebol 3 ou 4 vezes das Olimpíadas. O Comitê Olímpico Internacional vai lá de joelhos, que é uma vergonha, né? Vai lá de joelhos implorar e faz os acordos que o Blatter obriga e exige, o futebol segue lá nos Jogos Olímpicos. Eu acho que não devia fazer parte. E essa questão aí, eu acho que o voleibol, o time campeão do voleibol masculino e feminino recebe 6 medalhas no quadro de medalha geral da Olimpíada.
O basquete, 5 medalhas. Essa é a minha visão. Como disse o Sidão, é uma coisa polêmica para se discutir, para se debater, né? Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já na sequência com o Sidão, com o Zequinha Teixeira, vereador aqui na cidade, e com o nosso Marco Santana também. Muito bom, este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Debates, com prazer conversando com o secretário de Esportes de Santos, o Sidão, né, secretário Alcídio Melo, com o nosso Zequinha Teixeira, vereador do PRP aqui em Santos, e o Marco Santana, companheiro de editor adjunto do Jornal da Hora. Algumas perguntas já chegando, a gente abre em instantes o espaço importante do telespectador. Eu queria que o vereador então tivesse a oportunidade, espaço aí, para falar sobre mais algumas obras importantes aí com as suas emendas, enfim, com a sua participação, vereador. Ano passado eu apresentei 32 emendas, das quais 7 foram, praticamente o prefeito gostou de 7 delas, né? A concha acústica, a reforma da concha acústica, um projeto de lei que seria para a gente fazer uma nova rodoviária, ele também abraçou, como ele fez a PPP, Parcerias Pública-Privadas, que eu havia apresentado esse projeto de lei, mas o prefeito também apresentou, acabei retirando esse projeto de lei. E através desse projeto de lei, que era para podermos fazer o Hospital dos Estivadores, ele abraçou a ideia e que já iniciou as obras. Outro era a parte da concha acústica, né? E também lá a nossa rodoviária, que tem tido muitos problemas lá, né? Pessoas reclamando, e o prefeito também já abraçou e já deve iniciar as obras. Outra coisa foi no bairro da Aparecida, através do Viva Bairro. Eu fui tentar verba parlamentar, e o prefeito abraçou a ideia e destinou para aquele bairro lá, principalmente ali dentro do Jaú, né? 1.900.000 somente para pavimentação, que já foi feito, a drenagem, parte de drenagem. Agora eles estão fazendo a poda de todas as árvores. Já tive com os técnicos aí do meio ambiente também para retirar algumas delas que estão muito inclinadas, com problemas que algumas até com problemas de cupins. Outro vai ser as calçadas, esse 1 milhão, né, que foi destinado somente para as calçadas, que após a poda das árvores e a retirada de algumas delas, deve começar essas obras. E também ontem, né, até comentar aqui sobre a verba parlamentar, eu destinei 146 mil para as câmeras lá dentro do próprio Jaú. E ontem, eu tenho conversado com o secretário, até aqui com o secretário de esporte, porque dentro lá do próprio Jaú nós vamos fazer a academia ao ar livre. E foi destinado 30 mil reais. Já estive essa semana com o secretário Russo, né? E eu também já estive com o Sidão conversando sobre essas obras para a gente dar início. E para minha surpresa, ontem o Fábio Ferraz também, ele falou: Teixeira, as câmaras que seriam, né, lá para o Jaú, elas já foram feitas, já foi feito o projeto, ele já me mandou todo o projeto, vai ser colocada uma ali atrás do Sesc, uma na Tenor Buer e a outra na Alexandre Fleming. Por que somente 3? Porque esse valor de 146 mil, a primeira, né, que é cabo de fibra ótica, essa é a mais cara de todas. Mas para os próximos anos, inclusive, eu estou verificando com deputados para a gente trazer mais verba para aquela área ali, principalmente ali da Aparecida. Conversei com o prefeito também sobre obras em torno do BNH, sobre iluminação, que eles já estão fazendo, vão fazer essa parte. A iluminação, o problema todo da iluminação é que agora o governo federal não é mais CPFL, passou para a prefeitura, então essa iluminação já era para ter sido feita. Então tive com o secretário Russo, que deve dar início no ano que vem, mas já está programado ali na Alexandre Martins, esquina com a praia. Também foi destinado lá em torno de quase 500 mil reais para fazer toda aquela infraestrutura ali que, quando chove, aqueles estabelecimentos comerciais têm tido problema, até Epitácio Pessoa, entre a Epitácio Pessoa e a esquina da praia. Isso muitos anos a gente vê aqueles problemas lá. E também ali que ele vai fazer, né, ali no Canal 5, que a gente pedia melhorias, ele vai fazer, já iniciou as obras aí no Canal 4 e Canal 5 para fazer a ciclovia, né? E ali aquele canteiro central, que também já tem a verba do DAD para fazer o canteiro central da Pedro Lessa. Eu acredito que o bairro ali da Aparecida ali vai ficar maravilhoso,
né? Ele deu prazo até o final do ano, mas devido à iluminação, acredito que até meados do ano que vem esteja tudo pronto naquela região. Muito bem, algumas perguntas chegando. O nosso Uriel Vilas Boas, né, sempre com a gente. Um abraço, Uriel. Ele diz assim: convidados, esse projeto do túnel, zona noroeste, não é? Pode correr o mesmo risco de problemas que estão causados no túnel Santos-Guarujá? Quem elaborou o projeto? Com quem discutiu? Onde começa e onde termina? Bom, evidentemente que o secretário de Esportes acompanha, está antenado com essa situação toda, mas não é a sua área, não está muito ligado nisso. Né? Né? Na verdade, é uma parte bem técnica, né? É, claro. Que não cabe muito, acho que até eu ficar respondendo ou falando alguma coisa. Mas eu tenho certeza que foi muito bem estudado. Acho que para dar problema no prefeito em autorizar. Com certeza vai ser muito vantajoso para a população. Isso daí eu não vi a população reclamar. Eu vi muito do outro túnel, né? Viu Santana opinar a respeito, depois eu quero ouvir o vereador sobre esse tema, claro. Não é apenas um túnel, é um complexo viário que vai ligar Antônio Emerick em São Vicente e vai até o cais do Porto, e lá no estuário. O projeto prevê pistas exclusivas para acho que a grande vantagem desse projeto aí é que ele prioriza o transporte coletivo, que esse é um dos grandes problemas na nossa região, e é a tal da mobilidade urbana. Então, esse projeto ele privilegia, prevê um corredor exclusivo para transporte coletivo, prevê também ciclovias e também, logicamente, a faixa para os carros de passeio. Mas eu acho que o importante disso daí é fazer essa ligação, evitar esse estrangulamento que hoje existe na ligação entre as duas cidades, Santos e São Vicente. Então acho que esse túnel aí, na verdade, já demorou para vir, né? Sem dúvida. É isso mesmo, vereador? Isso é um projeto de muitos anos e que a população abraçou, diferente do outro lá do Macuca e do estuário, né? Do estuário nós conseguimos desviar esse túnel que não seja feito lá, que seja feito na entrada de Santos, que a gente vê diariamente, onde eu estive na Alemoa, aquele trânsito todo. O túnel tem que sair por ali e a travessia dali para a área continental, até questão de recebimento, de pedágio para a própria prefeitura em Santos. Eu não sei Santos e Guarujá quem deve ficar com esses valores, mas ali no Macoco, eu acho que é um dos bairros mais antigos, né, de Santos, e ali não é o local ideal. Então ele está parado um pouco. Eu não vi o dia que a presidenta esteve aqui na quarta-feira, lá no Coliseu, né? Eu não vi ela falar desse túnel, foi até mencionado, mas ela falou da Zona Noroeste, a verba, mas esse outro precisa de muitas... precisa da autorização do meio ambiente, ainda precisa da autorização da Codesp, porque se eles fizerem o túnel, o terminal do Outeirinhos, que ficou pronto agora dia 6 para a Copa do Mundo, o primeiro navio que veio, então você vê, ficou pronto agora, ele está com estaca a 60 metros, profundidade, como é que vai tirar aquilo agora que ficou pronto? Gastou um dinheiro enorme e agora a presidência da Codesp já marcou pediu aos vereadores, né, que quisessem a partir de agosto conversar com ele para todos os projetos que os vereadores têm sobre o Porto. Eu faço parte da comissão juntamente com o Sandoval e o Carabina sobre o Porto de Santos, né, que a gente é dessa área. E a gente, logo no início, na primeira semana, a gente pretende, já tivemos agora uma reunião com toda a diretoria da Codesp sobre a área que foi destinada para os caminhoneiros, que é ali em frente à BTP. E nós vamos conversar também em agosto, né, sobre esse túnel que a gente acha que não é o local ideal. E o grande problema desse túnel aí é que, fatalmente, ele vai, o túnel naquele local ali do projeto, ali no Macuco ali, fatalmente ele vai atrair um fluxo de veículos muito grande. Você não consegue passar do centro sem falar na possibilidade dos caminhões, né? O prefeito esteve aqui nesse programa, disse que o projeto até prevê o trânsito de caminhões, mas no primeiro momento vai ser proibido. Mas se por acaso, daqui a médio prazo, abrir a porteira e permitir o trânsito de caminhões ali, vai ser o caos no sistema viário da cidade inteira. Não, é terrível mesmo, é terrível esse túnel passar ali pelo Macuco. A gente sabe, você vai tirar aquele terminal, que é um terminal ali que é da Ildimarco, né? Eles até falaram em fazer as residências ali naquele local. Mas o pior de tudo é você trazer aquele trânsito. Quem mora aqui... a gente que mora para o lado aqui, Aparecida, Ponta da Praia, você não consegue. Se você sair 6 horas, você não consegue chegar aqui antes de 8 horas da noite, quando você pega o trânsito, principalmente pela Avenida Portuária. Imagine você trazendo esse trânsito para cá, né? Sem dúvida.
Bom, o custódio do Boqueirão pergunta assim, vereador, a Praia de Santos, do canal 3 ao canal 1, no Jardim da Praia, a calçada está muito alta e pessoas com necessidades especiais não conseguem subir. Não poderia fazer uma rampa para facilitar esse acesso? Conhece a área ali, ô Zequinha? Já teve vários vereadores que já apresentaram esse projeto para rampas. Tem, se eu não me engano, ali canal 6, né? Mas já é projeto de alguns vereadores pedindo acesso, acessibilidade. É o que mais a gente luta pela cidade, essa parte de acessibilidade que a gente vê que não tem. Eles estão fazendo obras, mas a parte de acessibilidade não tem. Tanto na praia como nos bairros, o prefeito já abraçou essa ideia. Eu conversei muito com o secretário de Cidadania, que agora ele agora entrou o Cacá Mota, né? Isso. Que está na Cidadania, que antes era o Del Bosco Amaral, né? E ele abraçou essa ideia, passou para o prefeito e todas as obras que estão sendo feitas já estão com essa parte de acessibilidade. E tenho a certeza que ali na praia ele já teve o vereador que já fez esse projeto de lei para que seja feita essa parte de acessibilidade. Projetos nessa área, essa área para pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade, cadeirantes, enfim, gente que tem algum tipo de problema físico, como é que anda aqui na cidade, na área do esporte, Sidão? Não, então, na realidade, dentro dos equipamentos, já tem acessibilidade, mas não do jeito que deveria ser, né? Porque são também edificações antigas. Mas com essas reformas que estão tendo, todos os projetos estão sendo pensados em acessibilidade em todos os lugares dos equipamentos esportivos. Perfeito. Agora nós temos um atleta aqui, o Pauê, por exemplo, né? Que é um atleta de ponta aqui da cidade, né? Uhum. Existem investimentos aí, projetos aí na área do esporte? Nós temos algumas categorias de deficiência, de várias deficiências, né? Nós temos até para deficientes intelectuais, deficientes físicos, temos até uma que até emociona muito lá no Rebouças, que é bocha para um grau bem alto de deficiência intelectual. Às vezes a pessoa consegue jogar só, apoia a bolinha no queixo, com o ombro, joga, mas você vê a vontade, a felicidade dessas pessoas que têm essas deficiências no momento ali do esporte deles, é algo fantástico, é só indo lá para ver que é de emocionar. E nós estamos aí desenvolvendo alguns outros projetos, principalmente com cadeiras, né? Basquete principalmente, estamos ampliando para montarmos também equipes de algumas modalidades esportivas de deficiente físico. Legal, isso é importante, sem dúvida nenhuma, para motivar esse pessoal ainda mais, né? Silvio do Rio Branco pergunta aqui ao vereador, seria possível passar um micro-ônibus, né, de castração de animais em todas as cidades da região, além de Santos? Bom, ele legisla para a cidade de Santos, né? Passando as fronteiras aqui da cidade, embora estejamos numa metrópole, né? Não dá para o vereador Zequinha atuar, né? Inclusive eu fiz até um projeto de lei sobre os animais, cães e gatos, né, que foi apresentado agora, mas eu acho que esse projeto de lei, como é difícil a gente, inclusive estou entrando com outro projeto solicitando que a Câmara, quando a gente faz um projeto de lei, que acompanhe se já foi feito esse projeto. E me parece que o vereador Furtado já tem um projeto assim para Santos, inclusive sobre o projeto de lei que eu tinha feito, sobre isenção, né? Isenção não, desconto de IPTU para quem pegar os cachorrinhos de rua, né? Cadastrar. Então, é um projeto maravilhoso que foi apresentado. Mas esse do micro-ônibus, o vereador Furtado, ele já apresentou aqui para Santos sobre isso aí também. Legal. Estamos fechando aqui mais uma edição do Painel Regional Debates. Foi um prazer receber aqui o secretário Alcídio Melo, Sidão, secretário de Esporte de Santos. Obrigado, sucesso e volte sempre, viu, Sidão? Muito obrigado, mais uma vez aqui. Vamos debater com profundidade essas questões olímpicas aí qualquer dia. Então precisa ficar o dia inteiro aqui, nós não vamos sair do... Mas é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês todos, meu amigo aqui, o Zequinha também, que é um grande parceiro da secretaria e... chamando de novo, venha com o maior prazer. Obrigado, a gente que agradece. Vereador, prazer recebê-lo também, até a próxima, viu? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, estou sempre à disposição. E agradecer muito o prefeito pelas obras que tem feito e a secretaria dele, principalmente Sidão, secretário Russo de infraestrutura. Perfeito. Entendeu? E eles têm nos atendido diariamente lá com todos
os serviços que são necessitados prontamente, até por telefone. Muito obrigado a todos. Obrigado, Zequinha Teixeira. Obrigado, Marcos Santana. Valeu, Agradeço. Santana. Boa tarde. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Debate está sempre com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite e um pouquinho mais na frente, às 22 horas, o Painel Regional. Tchau.